Regras da casa, muito importante. Por exemplo, as crianças podem ver TV. Isso foi uma coisa que eu não perguntei quando eu vim. E eu me arrependi, porque isso faz muita diferença. Se a criança não pode ver TV, que é o meu caso, as minhas crianças não podem, como a gente faz? Eu sou responsável 100% do tempo que eu estou com eles, eu sou responsável por criar uma atividade, por entreter a criança. Eu não estava preparada para isso e eu não tinha feito essa pergunta. Então é muito importante você saber quais são as regras da casa. As crianças não podem ver TV, ou então as crianças não podem durante a semana. Enfim, as crianças não podem de repente comer doce, as minhas crianças não podem. E não é que elas são proibidas, é que elas não, assim, os pais não querem que elas tenham o hábito. Então, se elas comerem uma bala na semana, tudo bem. Elas não são proibidas de experimentar aquilo, mas eles não querem que isso faça parte da rotina e do cardápio delas. Então é até importante porque eles não foi muito bem esclarecido isso pra mim. E no começo, às vezes, quando a gente saía, eu comprava, tipo, bolacha com o meu dinheiro mesmo, enfim, pra eu comer, e acabava dividindo com as crianças. E aí depois, uma vez a mãe me disse, a gente não quer que as crianças comam isso, a gente não quer. É gentil o que você está fazendo, eles me disseram, é gentil, mas a gente não quer que as nossas crianças comam isso. Então, se você for comprar algo pra sair com eles, que seja fruta. Então, enfim, é importante você saber quais são essas regras. Outras coisas, essas crianças recebem punição quando elas se comportam mal. Isso é importante também, porque assim, eu acho importante a criança ter um limite, não necessariamente bater na criança, não, mas é necessário que ela tenha um limite. Se ela faz algo ruim, se ela, enfim, bate no irmão, se ela faz n'importe quoi, que eles falam, que é tipo, tá fazendo besteira, tá fazendo bobagem, qual é a punição que os pais aplicam? No meu caso, as crianças vão pro canto, que eles chamam de coin. Então a criança vai pensar no coin e ela tem que ficar lá até ela se acalmar e voltar e pedir desculpa, etc. No caso das minhas crianças, como elas já não assistem TV, não tem esse negócio de tirar a TV se elas fazem algo. Então, a punição que eles têm é o coin. Mas a pergunta é, a au pair tem o direito de aplicar essa punição? Qual é a punição, independente da punição que é? Talvez seja tirar algo que a criança goste, videogame e tal. A au pair também tem esse direito, porque qual vai ser a sua autoridade com essa criança? É importante você saber, porque quando os pais não estão em casa, a criança não pode pensar que a au pair não tem nenhuma responsabilidade, que a au pair não tem nenhuma autoridade, que ele pode fazer o que ele quiser quando os pais não estiverem em casa, porque ele não deve te respeitar. Então isso é importante. Senão a sua vida vai ser um inferno. Senão, a partir do momento que os pais saírem, as crianças fazem o que elas quiserem e você não consegue mais ter o controle. Então é importante que a criança, desde o início, ela saiba que você tá ali pra brincar, pra ser alguém legal e tal, que elas te veem como uma pessoa bacana, mas que tem limites, que se elas ultrapassarem esses limites, elas serão punidas também, como elas são com os pais. Então, é importante que isso seja muito, muito claro, para que você não faça algo que os pais não querem, tipo, você aplica uma punição e depois a criança conta pro pai, não, porque hoje ela me colocou no coin. E, na verdade, não é algo que os pais estão de acordo. E aí, enfim, acaba virando um conflito aí com você e a família e as crianças. Enfim, e também é algo para você pensar, se a família falar não, a gente não espera que você aplique punições. A gente não espera que você tenha uma autoridade, que você seja uma autoridade, não, a gente só quer que você esteja aqui pra brincar mesmo com a criança e deixar ela fazer o que ela quiser. Então é importante você saber, para você saber também quais são os seus limites e suas expectativas. Porque se você não pode botar limites, com certeza você vai ter problemas com essas crianças quando os pais não estiverem em casa. E aí também liga com a rotina, de repente, se os pais falam, não, a gente tá o tempo todo em casa. Eu não recomendaria uma família que trabalha em casa, tá? Mas se de repente eles falam, a gente tá o tempo todo em casa, a gente espera. A gente não precisa que você tenha nenhuma autoridade. A gente só precisa que você esteja aqui pra entreter e criar atividades e ser uma educadora, ou ensinar um idioma, ou treinar inglês, enfim. Depende N coisas que a família pode estar esperando de você. Você tem que saber quais são essas coisas. Outra pergunta importante é, como é a cidade? Principalmente, o que tem para fazer na cidade e como são os transportes na cidade. Transporte público, principalmente, metrô, ônibus, como funciona no final de semana, principalmente. Porque aqui na minha cidade, ônibus, por exemplo, tem 3 vezes por dia no final de semana, no sábado. Domingo não tem ônibus. Então, se eu quiser ir para um lugar no sábado e voltar de ônibus no domingo, não tem essa opção. Trem? Tem, mas é o trem que vai para a Suíça. Então, se eu quiser ir para a Suíça
no sábado ou no domingo, tem trem, mas é a cada 1 hora. Então, também tem que saber como funciona isso para saber se você vai poder ter alguma vida social. Na minha cidade não tem nada para fazer, eles já me falaram isso. Eles falaram, na verdade, tem praia, tem um lago para passear e tal, mas não tem nada, assim, não tem nenhuma vida noturna. Porém, eles já me falaram, né, uma complementação. Ó, você vai ter um carro disponível, e de fato eu tenho, só que eu não dirijo. Você vai ter um carro disponível, você tem o transporte que vai para a Suíça, você tem um ônibus que vai algumas vezes por dia, não foram específicos, mas enfim, é algo que você precisa saber também. E a última coisa, e a mais importante, peça fotos do seu alojamento. Ou seja, vai ser um quarto? Tá, como é esse quarto? Ele é espaçoso, ele tem janela, ele tem aquecedor, ele tem Wi-Fi, porque isso já aconteceu com, por incrível que pareça, já aconteceu com várias meninas do quarto não ter aquecedor, então no inverno você que lute. E assim, é inverno que faz abaixo de 0, então é muito complicado. Ou então, enfim, a família vai te dar um aquecedorzinho daqueles pequenininhos que faz um barulho desgraçado, e aí você que lute. Então, tem que saber. Se tem janela, tem que saber, porque, enfim, se não tem janela, não tem luz natural, não tem... Pode ser que tenha umidade ou mofo nas suas coisas, então tem que saber. Se tem Wi-Fi, por motivos óbvios, porque eu já vi casos de au pair que moram, tipo, no basement, que é, tipo, no porão da casa, e o Wi-Fi não chega até lá. Então, se ela quiser assistir um filme, ela não pode. Ela tem que ir no corredor lá, carregar o filme, baixar no computador, baixar no celular, e aí ir pro quarto dela. Então, isso é muito chato. Se você quiser falar com alguém no telefone, você não consegue ter sinal, não consegue ter internet, enfim, é ruim. Então, você tem que saber se você vai ter. Aqui na minha casa, por exemplo, não funcionava o Wi-Fi da casa deles, então eles colocaram uma extensão de Wi-Fi e eles colocaram aqui dentro, então aqui eu consigo ter o sinal 100% bom do Wi-Fi. E outra coisa importante é que se você vai morar na casa com eles, se você não tem um espaço separado, onde fica localizado o seu quarto na casa. Isso é muito importante. Pode parecer que não, mas é muito importante. Porque se for, por exemplo, no mesmo andar das crianças, se for colado no quarto das crianças, significa que o tempo todo você vai ouvir as crianças. Ou então que depois das, 8 horas, que é o horário que as crianças vão dormir, você não vai mais poder falar no telefone, porque a criança vai ouvir você falando e ela vai acordar. Ou então que você não vai poder assistir algo, ou enfim, sem ouvir crianças gritando ou fazendo barulho, ou a criança que acorda de madrugada, ou enfim. Então, assim, saiba onde é localizado, porque isso pode ser um empecilho para você, por exemplo, não poder falar no telefone depois das 8, já que à noite é o horário que a gente tem para falar com a nossa família no Brasil, por causa do fuso horário. Então, saiba essas informações, porque é a sua casa, que você vai morar por 1 ano ou por 2 anos, mas é a sua casa, então você tem o direito de saber onde é, como é. Se você vai alugar um espaço em qualquer lugar que seja, você não aluga sem saber como que funciona, se tem internet, se tem... Você não faz isso, porque é um espaço que você vai morar por muito tempo e tem que ser confortável para você.